E em João capítulo 11, nós vemos uma história impressionante, aonde Jesus, ele está bem longe da aldeia de Betânia. A aldeia de Betânia só ficava 3 quilômetros de Jerusalém, mas Jesus não estava em Jerusalém, Jesus estava em outro lugar, bem longe. E aí ele recebe a notícia, porque ele tem 3 amigos lá, são irmãos, a Marta, a Maria e também o Lázaro. Ele era muito amigo deles. E a Marta e a Maria mandam notícia para Jesus, mandam um recado para Jesus: Jesus, o seu amigo Lázaro, a pessoa que o Senhor ama tanto, ele está muito doente. Por favor, venha logo para curá-lo. Só que Jesus demora mais 2 dias antes de ir. E quando ele vai, a viagem é comprida, demora alguns dias para chegar lá. Quando ele chega, o Lázaro já está morto 4 dias. E claro, a Marta vai recebê-lo angustiada, porque o irmão dela, tão precioso, já estava morto. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui que está o segredo, e aqui é por isso que celebramos a Páscoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele que é a verdadeira ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Aleluia, glória a Deus. E esse é o tema da nossa mensagem: ressurreição e vida. Ressurreição e vida. Agora, é interessante porque essa palavra, quando Jesus disse eu sou a ressurreição e vida, essa palavra vida no original, no grego que foi escrito, o Novo Testamento, tem 3 palavras no grego que todas 3 são traduzidas vida em português. Uma é a palavra bios, da onde vem a nossa palavra biologia, é a vida humana, natural, normal, do corpo. A outra é a palavra psique, ela transliterada do grego, ela é psuche, mas ela pronuncia-se no grego psique, daí que vem o estudo da psicologia, porque isso está falando da vida da alma, das emoções, da mente. Também é traduzido vida no português, mas no grego é a palavra psique. E existe uma outra palavra no grego também, que é a palavra zoe. E essa é a palavra que a Bíblia mostra que é a palavra mais profunda e abrangente. Ela abrange as outras 2 partes, ela abrange bios e psique, mas ela é muito mais profunda. Ela se refere à própria vida de Deus, a vida sobrenatural de Deus. Isso é impressionante, porque você sabia qual é a definição da palavra avivamento? Avivamento, né? A gente fala, Deus, estamos orando por um grande avivamento no Brasil. O que quer dizer avivamento? Avivamento não é só muito ativismo, muitas programações. Avivamento não é um monte de barulho. Tem gente que pensa que avivamento é quando tem muito barulho, muito barulho. Às vezes avivamento traz barulho. Deus não é nervoso também, não é contra barulho. Mas avivamento, você sabe qual é o significado de avivamento? O avivamento significa trazer mais vida, o ato de trazer vida. Então o avivamento espiritual é quando essa vida zoe de Deus vem sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma situação, trazer essa vida, a vida do avivamento. E quando Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição
E a vida, a palavra que ele está usando aí é Zoe. Eu sou a ressurreição e o Zoe. Essa vida sobrenatural. Agora, você já sabe o resto da história. Jesus vai lá e ressuscita o Lázaro. Ressuscita o Lázaro. Mas aqui que está o grande segredo desse trecho, que nós vamos aprofundar hoje. Nós vamos aprofundar muito nesse trecho em João capítulo 11. Por quê? Jesus mostra alguns passos necessários para que possamos trazer essa vida sobrenatural de Deus. E quando essa vida sobrenatural de Deus vem sobre nós, sobre nossa família, nossa situação que está precisando de um milagre, olha o resultado, João capítulo 11, versículo 45. Logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz, olha, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Muitos então creram em Jesus. Agora, a minha pergunta é o seguinte para você: qual é o seu Lázaro? Qual é aquela área na sua vida que está precisando de um milagre? Que está morta? Talvez é o casamento, talvez é o seu casamento, talvez é a sua família, talvez é um filho que está nas drogas, talvez é na área financeira, ou talvez é um ministério que Deus te chamou para um grande ministério, mas está morto, é um Lázaro, está morto. Ou talvez é um pecado que você está tentando tanto vencer. Você está querendo tanto vencer aquele vício, aquele hábito mau, aquele é um Lázaro morto que te fica arrastando e te levando para uma vida que você não quer viver. Talvez o seu Lázaro é você mesmo, o seu mau gênio, o seu jeito ruim de afastar as pessoas de você. Eu não sei qual é o seu Lázaro, mas uma coisa eu lhe garanto: Deus quer trazer vida de ressurreição, quer trazer milagre para o seu Lázaro. Ele quer trazer esse poder sobrenatural. Ele quer trazer. E sabe o que vai acontecer quando Ele trouxer essa vida de ressurreição? O milagre vai ser tão grande que isso vai causar que muitos vão crer em Jesus também. Assim como aconteceu quando Lázaro ressuscitou, que muita gente se converteu a Jesus, assim também, ao o milagre operar no seu Lázaro, posso lhe garantir que muita gente vai converter, vai haver um avivamento, porque houve a vida Zoe de Deus lá. Amém? Graças a Deus. Agora, vamos aprofundar então nesse texto e ver os segredos aí para trazer essa vida Zoe, porque estão todos aqui dentro desse texto, tá? Então nós vamos aprofundar nesse texto agora. Vamos começar no primeiro versículo. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu quero chamar a sua atenção que ele diz: aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha que a Bíblia faz questão de repetir no versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, né? E Lázaro. Olha só como a Bíblia faz questão de dizer que eles eram muito íntimos com Jesus, esses três irmãos. E que Jesus amava o Lázaro. 2 vezes fala, Jesus amava o Lázaro. Sabe o que isso me mostra? Que a despeito do problema que você estiver passando, do pecado que você tem cometido, eu não sei qual é o seu Lázaro, mas mesmo com esse Lázaro, mesmo com esse problema, mesmo com essa dificuldade, Jesus ama você. Jesus ama você. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira verdade preliminar é o seguinte: Jesus ama o Lázaro e promete trazer a vitória.
Ele promete trazer a vitória. Olha o que ele disse, essa doença não acabará em morte. Ele já promete a vitória, ele já diz, olha, se você confiar em mim, e me buscar, e me colocar em primeiro lugar na sua vida, pode ter certeza que esse Lázaro vai ressuscitar na sua vida. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar. A segunda verdade preliminar que nós vemos aqui está no versículo 6, olha só. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Mas se ele amava Lázaro tanto, ficou sabendo que Lázaro estava doente, por que não foi rápido lá para curar o Lázaro? Eu posso citar e imaginar que quando o mensageiro voltou, para Maria e Marta, eles falaram, e aí, você deu uma mensagem para Jesus? Eu dei. E ele já está vindo, por que não veio com você? Eu não sei, ele ficou lá, não sei por que não veio. Essa é a segunda verdade preliminar que você tem que entender ao lidar com Deus. Sabe o que é? Deus demora. Deus demora. Muitas vezes a gente não sabe por que Ele demora. Por que está demorando? Por que está demorando? Estou orando tanto, estou aplicando tanta fé para o meu filho sair das drogas. Esse casamento, por que está demorando? Por que demora? Agora, nós já sabemos o final da história, que o Lázaro ressuscitou. Agora imagina a Maria e a Marta, as irmãs de Lázaro. Elas não estavam entendendo nada. Por isso que todas duas, a primeira coisa que elas falaram para Jesus, quando elas viram Jesus, sabe qual foi a primeira coisa? Elas falaram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Em outras palavras, por que o Senhor demorou tanto? E quantas vezes nós também estamos falando isso para Deus? Deus, eu não entendo porque o Senhor está demorando tanto. Agora, Deus sempre tem uma boa razão para demorar. Mas o problema é que nós, com a nossa mente finita, nem se compara com a mente infinita de Deus. Então nós não entendemos por que Ele demora. Agora, para quem conhece o final da história, nós podemos entender por que Jesus demorou. Sabe por quê? A Bíblia fala que ele demorou mais 2 dias, não foi? Antes dele ir. Mas o lugar era longe. Ele demorou mais 2 dias. Quando ele chegou lá, Lázaro estava morto quantos dias? 4 dias. Então, mesmo que ele tivesse ido imediatamente, o Lázaro ainda estaria morto. Entendeu? Ao chegar lá, Lázaro estaria morto 2 dias, se ele não tivesse demorado mais 2 dias. Por que ele demorou mais 2 dias? É o seguinte, você sabia que os judeus, quando eles eram cativeiros no Egito, eles haviam aprendido com os egípcios um pouco sobre embalsamar os corpos. Não como os egípcios faziam com os faraós, que lá era um embalsamento que dura centenas de anos. Mas eles haviam aprendido a arte de embalsamar os corpos. E eles colocavam muitos perfumes e colocavam aquelas faixas, fazia tipo uma múmia, cheio de perfumes e cheio de ungentos diferentes, que aquilo ficava uma casca mesmo. E aquilo mantinha o corpo para não apodrecer por mais ou menos 3 dias. Depois do 3º dia começava a cheirar mal, aí eles tinham que fechar o túmulo. Mas por 3 dias podiam ainda ficar visitando aquele corpo, entendeu? E tem mais, existia uma tradição, uma superstição entre os judeus, e essa superstição dizia o seguinte, que quando alguém morria, o seu espírito o espírito daquela pessoa que morreu, ficava lá perto do corpo por 3 dias. Então, podia ainda a pessoa voltar a viver dentro daqueles 3 dias. Mas depois de 3 dias, aí era impossível alguém ressuscitar, porque aí era impossível. Então, se Jesus tivesse vindo com 2 dias, Lázaro estaria morto 2 dias, Jesus teria ressuscitado, e aí todo mundo teria dito, talvez ele nem estava morto. Isso aí é porque o espírito dele ainda estava aí perto. Mas quando ele chegou depois de 4 dias, já estava cheirando mal. Aí todo mundo sabia que o morto estava morto mesmo. E que o espírito não estava lá supostamente mais, e que era impossível ressuscitar. Então o milagre foi maior. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que Deus demora na sua vida,
Às vezes você não entende, às vezes Ele está lapidando, você está querendo uma promoção no seu trabalho, mas Deus está mais interessado em lapidar o seu caráter primeiro. Talvez é um filho que você quer que ele venha para seguir Jesus, mas Deus está querendo primeiro te ensinar como discipular o seu filho, como investir tempo no seu filho, entendeu? Eu não sei quais são os planos, as razões que Deus demora, mas uma coisa eu lhe garanto: quando Deus demora, igual Ele demorou com Lázaro, Ele demorou por quê? Porque o milagre foi bem maior. Quando Deus demora com você para responder a sua oração, pode ter certeza, é porque os planos dEle, que o milagre seja bem maior do que você imagina. Eu declaro, o seu Lázaro vai ressuscitar, mas o milagre vai ser maior do que você imagina. O milagre vai ser maior do que você imagina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, vamos ver então os passos bíblicos para desfrutar dessa vida Zoe, dessa vida sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, na área do nosso Lázaro. Vamos ver. O primeiro é esse aqui, olha. Andar na luz. É interessante porque o próprio Jesus diz lá em João capítulo 11, no próprio texto, depois que ele soube que o Lázaro estava morto, e antes dele ressuscitar o Lázaro, ele disse uma palavra que parece que não tinha nada a ver. Ele disse, Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Olha só que coisa interessante. Parece que não tem nada a ver o que Jesus está dizendo. O que isso tem a ver com Lázaro que está morto, Jesus? Ele está ensinando um grande segredo. Que se você quiser cooperar com Deus para trazer a vida Zoe de Deus na sua vida, na pessoa que você ama, na sua situação, nas suas finanças, na sua saúde, seja qual for o milagre que você precisa, se você quer cooperar com Deus para trazer essa vida Zoe, é necessário andar na luz. Andar na luz. É necessário. Olha o que diz a 1 João 1, 6 a 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí você não vai atrair a vida Zoe de Deus. Você está mentindo, você está vivendo uma vida distante de Deus? Não. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não é pelos seus méritos, é pelo sangue que Ele derramou na cruz. Mas quando você tem essa intimidade com Deus, quando você busca Deus, por isso que a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o seu coração. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. E eu quero te desafiar, você quer mais dessa vida Zoe? Você precisa que o seu Lázaro ressuscite? Então, meu irmão, antes de buscar o milagre de Jesus, primeiramente, o mais importante, busque o Jesus do milagre. Busque a ter um relacionamento com Ele. Entregue a sua vida a Ele. E se você já entregou, busque mais da presença dEle. Tire tempo com Ele. Tire tempo, aprenda a ouvir a voz dEle dentro de você. Aprenda a ter comunhão, a ler a Bíblia todo dia. Tirar tempo com Ele. Porque esse é o maior segredo, é andar na luz. Porque quando você anda na luz, tudo muda. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você começa a ter comunhão, intimidade, o milagre vai vir. Mas tudo começa com essa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus. Sabe, eu conto uma história que eu gosto muito. Me disseram que é uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos muitos anos atrás. Tinha um rapaz muito simples, né? Ele não tinha muito estudo. Ele morava lá no interior dos Estados Unidos. Eu vou chamá-lo de Zé Matuto. E o Zé Matuto, ele era um cara que buscava Deus e estava cultivando. Ele aprendeu esse segredo que eu estou falando para você, sobre andar na luz. E ele começou então a andar na luz. Ele começou a buscar a Jesus. Ele já havia entregue a sua vida a Jesus e agora ele estava cultivando profunda intimidade com Deus, lendo a Bíblia, orando, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo dentro dele. E um dia, ao conversar com o Senhor, ele falando para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Deus falou para ele, eu vou te usar como um grande missionário.
E ele ficou muito emocionado, ele pensou que Deus iria enviá-lo para a África ou para algum lugar, né? E ele, amém, Senhor. E na medida que foi orando, ele falou, Senhor, e aonde que o Senhor vai me enviar como missionário? E Deus falou assim para ele, olha, eu quero que você vá ser missionário na Universidade Harvard. A Universidade Harvard, como você sabe, é a universidade mais respeitada do mundo. Dizem que é a número 1. Ele falou, Deus, eu acho que eu não ouvi bem a sua voz. Eu sou um cara muito simples, eu tenho pouco estudo, eu sou um Zé Matuto. Como que o Senhor está me enviando para a instituição de ensino superior mais respeitada do mundo? Quem sou eu? Deus falou, não duvida de mim. Vai lá que eu vou te mostrar o que você deve fazer. Quando ele chegou lá, Deus falou assim, não quero que você comece a pregar logo. Eu quero que você comece a conhecer quem é quem são os professores principais, quem são os alunos principais. E ele foi conhecendo, caminhando lá e orando silenciosamente no campus universitário. Depois de um tempo, aí o Espírito Santo falou, agora é a hora. Comece a pregar para o presidente do corpo estudantil. Ele falou, Senhor, eu conheço, eu fiquei sabendo, porque eu estou conversando, conhecendo quem é quem, esse presidente do corpo estudantil, ele é um estudante de direito, é um cara extremamente inteligente, ele é um gênio, mas eu sei que ele é um ateu convicto também. E eu não tenho muito argumento, Senhor, eu não tenho todos os argumentos científicos, e eu vou começar a conversar com ele, vai me triturar, Senhor. Eu não vou ter os argumentos, como que o Senhor está fazendo uma coisa dessa? Deus falou assim, não duvidas, vai lá e começa a pregar para ele. E ele começou a pregar para aquele jovem, começou a falar de Jesus com muito amor, com muito carinho. Só que o jovem, aquele presidente do corpo estudantil, falou assim, cara, você está falando para mim sobre Deus, e você não pode provar que Deus existe, mas eu te provo que Deus não existe. E ele começou a falar um monte de argumentos científicos, e ele era um cara muito popular, então começou a vir muitos outros alunos lá, todos fazendo aquela roda, e rindo do Zé Matuto. E o Zé Matuto, coitado, lá, se sentindo tão ridículo, ele falou dentro de si mesmo com Deus, Deus, está vendo? Eu sabia que não ia funcionar. Estão me criticando, estão rindo de mim. Ele só orando dentro dele, né? E Deus falou assim para ele, não duvidas de mim, meu filho. Você vai dizer para ele só uma palavra. Ele falou, que palavra, Deus? Ele assim, né? E o cara falando, e os alunos todos rindo, e ele aqui, e só conversando com Deus, só dentro dele. Aí Deus falou para ele, diga para ele, só uma palavra só. Ele falou, sim, Deus, qual palavra? E Deus falou, bolacha. Bolacha? Aí ele pensou com ele mesmo, pensou, eu não tenho nada para perder, já estão gozando tanto de mim. Então, ele falou, eles todos, com aqueles argumentos, todos os alunos rindo dele, ele falou assim, interessante que você diz que Deus não existe, né? Ele falou, eu disse e eu provei, todo mundo aqui sabe que eu acabei de provar. Ele falou, interessante, porque esse Deus que você disse que não existe, acabou de falar comigo agora. Ah, é? O que ele falou? Ele falou para mim te dizer uma só palavra. Uma só palavra, só uma palavra que é para eu falar para você. Tá, que palavra? Fala aí. Ele falou, olha, ele me falou para te dizer só uma palavra. Ele falou, tá, fala logo essa palavra. Ele falou, bolacha. Bolacha. Todos os alunos começaram a rir, igual vocês riram agora. Exceto o presidente do corpo estudantil. Ele não riu. Quando o Zé Matuto falou bolacha, parece que foi uma cacetada na cabeça dele. E aí o Zé Matuto falou bolacha. Aí o presidente do corpo estudantil falou assim, você disse que foi Deus que te mandou dizer para mim, bolacha? Ele falou, sim, foi Deus me mandou dizer. Aí ele começou a chorar. Ele disse, então Deus existe mesmo. Aí ninguém estava entendendo, os outros alunos não estavam entendendo. Aí ele explicou para todo mundo. Ele falou, gente,
Ninguém sabe disso. Mas eu quero ser alguém na vida. A gente vem estudar no Harvard, porque a gente quer ser. Nós sabemos que muitos dos presidentes dos Estados Unidos estudaram lá. Falou, eu quis ser alguém na minha vida. Só que eu comecei a ver que eu tinha um lado negro, um lado escuro que me levava para o mal, um lado das trevas dentro de mim. Eu não gostava disso, mas eu não conseguia vencer certas coisas erradas na minha vida. Então eu fiz até um estudo mais profundo na psicologia e fui pesquisando por que eu tinha esse lado ruim dentro de mim. E aí nos meus estudos, eu cheguei à conclusão que tudo começou, esse lado ruim dentro de mim, começou quando eu era bem pequenininho. E minha mãe tinha feito várias bolachas. E aí, minha mãe tinha dito, olha, não pega nenhuma bolacha, por enquanto você não pode comer, não pega. Mas quando minha mãe não estava olhando, eu peguei uma bolacha. E eu comi. E depois eu menti para ela, falei que eu não tinha pego. E eu notei que esse lado ruim dentro de mim começou com aquela uma bolacha. De lá para cá, tem áreas na minha vida que eu nunca consegui mais controlar. Então eu ficava falando comigo mesmo. Aquela maldita bolacha, se não fosse por aquela uma bolacha, minha vida seria diferente. Aquela bolacha que está acabando com a minha vida, aquela bolacha que vai destruir o meu futuro, aquela uma bolacha. Então quando o Zé Batuto disse que Deus falou para mim, uma bolacha, eu sei que Deus existe mesmo. Que o Zé Batuto nunca imaginaria sobre a bolacha. E ele falou, e eu sei que se Deus sabe do meu problema, Ele vai ter a solução para o meu problema também. E aquele presidente do Corpo Estudantil, ele converteu, entregou a vida para Jesus, e junto com o Zé Batuto, eles ganharam muitas vidas para Jesus. Foi um grande avivamento que aconteceu. Sabe, queridos, vale a pena andar na luz, ouvir a voz de Deus, ser íntimo com Deus. O segundo grande segredo que nós podemos ver aqui, que Jesus colocou em prática para ressuscitar o Lázaro, para atrair a vida Zoe, é aqui, olha, número 2, cumprir com a sua missão de despertar os sonolentos. Olha o que Jesus disse, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha só, isso é um grande segredo, se você quiser atrair a vida Zoe sobre o seu Lázaro, é você cumprir com essa missão de despertar os que estão dormindo o sono da morte. É você falar, eu vou fazer a minha parte de ajudar os outros que estão dormindo o sono da morte. A Bíblia mostra que o mundo está dormindo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, você quer atrair mais da vida Zoe de Deus na sua vida? O importante é você então começar a se unir em Deus com a missão tão forte que Deus tem de ajudar a despertar os que estão dormindo o sono da morte espiritual. Tem tanta gente que estão indo para a perdição eterna, eles nem imaginam isso, gente. Eles nem imaginam isso. Sabe, é como se fosse uma vala muito grande aqui na frente. Uma vala enorme, enorme. E a pessoa está conversando e olhando para você, e ela nem vê que ela está indo direto para aquela vala. O que você faria? Você falaria para a pessoa, não faz isso. Eu lembro uma vez, eu estava com o pastor Odilon, que é o pastor da Batista Shalom lá de Curitiba, e nós estávamos visitando uma igreja muito grande em Colômbia, lá em Bogotá. E nós estávamos andando lá no centro da cidade, e eu conversando com o Odilon assim, e de repente ele me agarrou com força e me segurou.
E ainda bem que ele fez isso. Talvez ele salvou a minha vida naquele dia. Por quê? Aí eu vi. Eles tinham aberto uma cratera enorme lá, não sei o que estavam fazendo lá, e não tinha nenhuma proteção. E eu quase que caí naquela cratera enorme. Sabe quantas pessoas hoje que você conhece, parentes, colegas de trabalho, colegas da faculdade, que estão indo diretamente para a perdição eterna, para o inferno, e nem imaginam. A Bíblia é muito clara, a Bíblia fala, quem tem o Filho de Deus, já tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus, quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. É muito sério isso. Talvez você diz, pastor Eibe, eu quero realmente me comprometer com essa missão de despertar os que estão dormindo o sono da morte, mas, pastor Eibe, eu estou com tanto problema, deixa meus problemas ser resolvidos primeiro, para depois eu falar com os outros. Não, não é assim que funciona. É dando que você vai receber. É você já começa a falar do pouco de que você conhece da Bíblia, o pouco que você fala do amor de Jesus para os outros, você já vai abrir as comportas do céu para Deus abençoar a sua vida. Você quer atrair mais da vida Zoe? Então não seja tímido, seja corajoso. Eu estou falando comigo também, porque minha tendência é muitas vezes ser tímido com pessoas que eu não conheço, mas seja corajoso, fala para as pessoas que você ama, para os seus colegas, fala do amor de Jesus. Você não tem que conhecer a Bíblia toda, você só fala do que Jesus está fazendo na sua vida, convida ele para a igreja, convida ele para o Life Group, mas você vai abrir comportas da vida Zoe vir sobre a sua vida, porque é dando que se recebe, amém? Agora, como acordar alguém que está dormindo o sono da morte espiritual, né? Se a pessoa está aqui, se você falar, ah! E gritar, aí que ele vai correr mesmo, e entrar na vala, né? Então é com amor, com amor. Não chega lá, você está indo para o inferno, seu pecador horrível. Não, você vai falar com amor, você vai falar com carinho. É a melhor forma de acordar, não é com alguém batendo uma panela no seu ouvido. A melhor forma de acordar, minha esposa já me acordou desse jeito, é tão gostoso. Ela me abraçando, me beijando. Uau, que gostoso acordar assim. Quando você vai com amor com as pessoas e fala do amor de Jesus, você vai acordá-las e ajudá-las. Então esse é o segundo segredo, né? Primeiro, andar na luz. Segundo, cumprir com a sua missão de despertar os que estão dormindo o sono da morte. Terceiro, intercessão. Intercessão. Olha o que o Ian Bounds disse: cada líder deve ser primeiramente uma pessoa de oração. Seu coração deve ser formado na escola de oração. Seriedade, competência, estudos, dons, nada disso substitui sua ausência. Olha que o próprio Jesus fez, João 11:33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Por que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se? Eu creio que ele estava orando. Ele estava orando. Olha que a Bíblia diz, Romanos 8:26-27. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, como o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que Paulo disse aos Gálatas: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Você sabe que para alguém nascer de novo, alguém tem que sofrer dores de parto para aquela pessoa nascer de novo, para aquela pessoa ser gerada. Por isso que muitas vezes quando você vai orar para o seu filho, você vai orar para o seu marido, você vai orar pela sua esposa, você vai orar para alguém que você ama muito, que está precisando que Cristo possa nascer no coração dele, você vai sentir literalmente dores fortes, dores mesmo, contrações não físicas, né? Mas às vezes até parece física mesmo. Eu já tive dores tão fortes que eu acho que em oração, eu orando, senti contrações tão fortes. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha só. Ele diz: eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E aí, por isso que a Bíblia fala, olha que a Bíblia diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou
assustou-se no espírito e comoveu-se. João 11:35 diz: Jesus chorou. Chorou. Alguém fala: Jesus chorou porque ele também estava tão triste que o Lázaro tinha morrido. Gente, Jesus já sabia que o Lázaro ia ressuscitar dentro de poucos minutos. Então ele não estaria chorando por causa de Lázaro. Não teria nem lógica ele estar chorando. O Lázaro morreu, vou chorar. Sabendo que o Lázaro já ia ressuscitar dentro de poucos minutos. Ele não estaria chorando por causa de Lázaro. Alguém disse que ele estava chorando por causa da incredulidade do povo. Com certeza ele chora pela incredulidade. Mas essa não é razão. Jesus estava orando, era uma intercessão. Olha esse próximo versículo, João 11:38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo e estava em intercessão, em oração. Você quer atrair a vida de Deus sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre alguma situação? Você quer atrair Zoe? Paga o preço de oração, paga esse preço de intercessão, sabe, meu irmão? É orando. A Bíblia fala: não tendes porque não pedis. Tem que orar, tem que buscar a Deus, tirar tempo na presença de Deus. Olha só, João 11:41. Então tiraram a pedra. Jesus, isso foi bem antes dele ressuscitar o Lázaro. Olha o que Jesus disse. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu agradeço porque me ouviste. Então isso prova que ele estava orando antes. Isso prova que ele estava orando antes, porque ele disse: eu te agradeço porque o Senhor já me ouviu. Quando que ele orou? Pode estudar o texto, você vai ver que únicos momentos que mostra qualquer oração dele foi nesses momentos dele se agitando-se profundamente. Aí ele fala assim: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor ouviu a minha oração. Eu ouvi falar de uma igreja onde tinha uma mulher que gemia em oração no final do culto, quando todo mundo estava lá na frente orando, e ela gemia. E aí tinha um pastor novo que chegou, o outro pastor não sei se tinha morrido, ou não sei o que aconteceu. O pastor novo chegou e falou assim: olha, esse negócio de gemido aqui na nossa igreja eu não quero não, esse negócio é estranho demais, pode parar com isso. Repreendeu a mulher na frente de todo mundo. Aquela igreja antes estava crescendo, tantas pessoas convertendo, nunca mais pessoas converteram naquela igreja depois daquilo. Sabe por quê? Porque sem dores de parto não haverá nascimentos de bebês na fé. Eu vou te falar, para a glória de Jesus, lá em Santarém, eu pastorei muitos anos. Hoje é uma igreja de 40 mil pessoas. Eu ainda tenho o privilégio de supervisionar. Só Deus que sabe o quanto que eu e muitos outros oramos e oramos e oramos. Dores de parto. Fortaleza, a mesma coisa, milhares de pessoas. Aqui em São Paulo, milhares de pessoas já estão vindo. Pessoas estão convertendo toda hora, é tão lindo. Ontem nós fizemos um café com o pastor. Várias pessoas estavam falando comigo lá no café com o pastor. Eu entreguei a vida por Jesus aqui na Paz Church. Eu conheci Jesus. Por que essas pessoas estão sendo geradas, estão nascendo? Porque eu e muitos outros, nós estamos pagando preço em oração. Isso traz avivamento, isso traz a vida de Deus. Você quer um milagre na sua família? Você quer um milagre em outra área? Você quer o seu Lázaro ressuscitado? Então pague o preço em oração. Inclusive eu quero até te passar esse link aqui. Olha esse link tão importante, o link da Paz Prayer. É muito importante esse link aí. Veja bem, porque você poderá participar. Não sei se você sabe disso, nós temos 10 horas de oração por dia no Zoom. 10 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 10 horas de oração. Tem essas salas de oração. Você pode entrar nessa sala de oração e fazer pedido de oração, ou só ficar lá orando, intercedendo, até que o seu Lázaro ressuscite em nome de Jesus. Vale a pena. Olha o que o John Wesley disse. O John Wesley, um dos maiores homens de Deus que já andou sobre a face da terra. O John Wesley disse: parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra às orações do seu povo, que nada ele fará a não ser que alguém primeiro lhe peça. Uau! E aí, por fim, nós vemos o quarto e último, que apesar que esse quarto é tríplice, 3 mandamentos que devemos obedecer. Uau! Nós vemos o que acontece. Jesus vai lá para o cemitério. Aí Jesus ordenou: tirai a pedra.
tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Em outras palavras, se tirar a pedra, Jesus, vai cheirar muito mal, porque já passou 4 dias. Aqui está um segredo muito profundo. Tem até uma música que fez muito sucesso no Brasil. Tira a minha pedra, remove a minha pedra, não é mesmo? Para poder ressuscitar o Lázaro. Com todo o carinho para quem compôs essa música, que eu não tenho certeza quem foi, mas com todo o carinho, está errado. Jesus não vai tirar a pedra para você. Não adianta você pedir ele, remove a minha pedra. Não, é algo que ele manda você fazer. Já pensou, Jesus não era um grande manda-chuva. Jesus falou, tirai a pedra. O Jesus era um cara tão legal. Por que não falou assim, aqui, Pedro, João, me ajuda a tirar essa pedra? Não. Nesse caso, Jesus estava querendo ensinar um princípio profundo. É você que tem que tirar a pedra. Eu vou ressuscitar seu Lázaro. É alguma coisa que você não dá conta de fazer. Só eu dou conta de ressuscitar seu Lázaro. Mas para eu poder ressuscitar o seu Lázaro, você vai ter que fazer uma coisa que você dá conta de fazer. E isso é tirar a pedra. Você que tem que tirar a sua pedra. E eu não vou ressuscitar o seu Lázaro, a não ser que você primeiramente tire a pedra. Não é forte isso? Que pedra é essa? É a pedra do orgulho. É a máscara que a gente usa muitas vezes para tentar parecer que a gente não precisa de Deus. É a pedra que está encobrindo o nosso Lázaro. A gente faz de conta que não tem Lázaro nenhum lá dentro. E quando Jesus fala, tira a pedra, qual é a nossa tendência? Não, Senhor, está cheirando mal, eu não quero que tire a pedra. Eu não quero que ninguém saiba das minhas vulnerabilidades. Eu não quero que ninguém saiba das minhas fraquezas. Eu tirar a pedra? Não, não. E é como se ele estivesse dizendo, se você não tirar a pedra, eu não vou ressuscitar seu Lázaro. Eu só vou poder ressuscitar o seu Lázaro se você se humilhar, se quebrantar. Tira essa pedra do orgulho. Tira essa pedra, se abra com o discipulador, se receba ajuda. Receba ajuda. Aí eu vou poder ressuscitar o seu Lázaro. Mas eu só vou ressuscitar o seu Lázaro se você primeiramente tirar a pedra. A segunda coisa que nós vemos aqui, em João 11:43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Irmãos, esse é um dos versículos que mais me emociona na Bíblia. Porque eu imagino lá a cena, lá no cemitério, aquele monte de túmulos. E aí tiraram a pedra e Jesus grita, muito macho. Não é aquele Jesus efeminado, um lençol branco assim. Não, Jesus muito macho. Lázaro, vem para fora. Rapaz, muita autoridade. Muita autoridade. Lázaro, vem para fora. É muita. Ele teve que falar Lázaro, porque se tivesse só falado vem para fora, todo mundo teria associado naquele cemitério. Lázaro, vem para fora. Agora, o que acontece? Esse é um milagre tão poderoso. Porque, imagina aqui comigo, quando ele disse, Lázaro, Lázaro na hora ressuscitou, os olhos dele abriu, pum! Aí Jesus falou, vem para fora agora. Lembra que eles faziam a pessoa ficar igual uma múmia. Era tudo, e aquilo depois de 3 dias, aquele perfume endurecia todas aquelas faixas e ficava igual um casulo mesmo, bem duro. Ele não tinha jeito, mesmo que ele quisesse, de vir para fora. Ele não tinha jeito, estava tudo preso aqui, ó. Lázaro, vem para fora. E Jesus está chamando. Aí, o que Lázaro gritou lá de dentro? Eu não dou conta. Foi isso que ele falou? Não. Quando Jesus falou, vem para fora, o Lázaro, ele agiu em fé. O mestre está mandando. Quando ele fez, aí um milagre sobrenatural aconteceu. O corpo dele fez assim, ó, bem na porta do túmulo, bem na entrada do túmulo. Mas você sabe que esse milagre de ter levado o corpo dele lá para frente nunca teria acontecido se ele não tivesse liberado a fé dele para fazer
Se o não acontece, o não acontece. Entendeu? Você tem que fazer aquele ato de fé. E aqui é nesse lugar que o seu Lázaro ressuscita. É nesse lugar. É quando você toma posse do milagre. Parece que nunca vai acontecer, mas você diz: eu recebo agora pela fé, já é meu. E essa fé que faz toda a diferença. Essa fé, quando você libera, quando você declara com a boca, quando você toma posse, quando você diz: eu e a minha casa já servimos ao Senhor. E parece que toda a casa está no inferno, você fica declarando: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É você declarando com fé, você tomando posse. Deus opera pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é crer antes de ver. A fé é declarar antes de ver. A fé é agir antes de ver. É você tomar posse antes de ver. É você declarar, é você vir para fora, venha para fora do túmulo das dificuldades, tome posse, venha para fora do cemitério das fraquezas, venha para fora do caixão da pobreza, do caixão da tristeza, das brigas, do divórcio, venha para fora, porque o milagre é para você, o milagre é seu. Tome posse do seu milagre, tome posse do seu milagre. Você pode ver que a Marta, Deus tem tanta misericórdia, mesmo quando a gente não tem tanta fé, né? Porque a Marta falou assim, o que ela tinha falado para Jesus? Olha, pode ler lá. A Marta tinha dito assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? Aí Jesus, mas eu sei que mesmo agora, mesmo assim, Deus vai te dar tudo o que o Senhor pedir. Aí o que Jesus disse? Olha o próximo versículo. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Ela acabou de dizer: eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus vai te dar. E ela: eu sei que vai ressuscitar no último dia, lá no final do mundo. Olha que incredulidade. Ela acabou de dizer: eu creio que o que o Senhor pedir, Deus te dá. E Jesus falou: então, seu irmão vai ressuscitar. Vai, um dia, né? Aí, quando Jesus fala: tira a pedra, a Marta: Senhor, está cheirando mal. E eu fico tão impressionado com o carinho que Jesus tem com a Marta, que ele fala: não te disse eu, que se creres verá. Ela mesmo com incredulidade, se fosse outro, quando ela falou: Jesus está cheirando mal. Marta, você fica atrapalhando, rapaz, tem querendo aplicar a fé aqui, você com essa incredulidade, seu irmão nunca vai ressuscitar, rapaz. Desse jeito que você está, Marta, você fica atrapalhando, rapaz. Mas não, ele foi tão carinhoso. E isso que eu quero mostrar para você. Mesmo quando parece que você não está tendo tanta fé, Deus é carinhoso com você. Ele te ajuda. Você vai superar. Você vai vencer. Você vai ver o milagre acontecer. Confie nele. Confie nele. Confie nele. E olha o que acontece. João 11, 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Parecia um fantasma lá, né? Até o rosto estava envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E essa é a terceira e última ordem. Desatai-o e deixai-o ir. Malaquias 4, 2 a 3. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você, muitas vezes, o milagre já aconteceu, mas ainda está atado, ainda está tímido, ainda está preso. Ele fala: desatai-o, deixai-o ir. Pode se soltar. Sabe, como um bezerro que nunca saiu do curral. Ele nasceu lá dentro do curral, nunca saiu do curral. De repente ele vê os portões abertos e
e o capim verde lá fora, o pasto, e aquele bezerro sai e pula, e fica alegre. Ele falou, assim também você, meu irmão, você vai tomar posse do seu milagre, você vai sair como o bezerro solto do curral, você vai pular, você vai glorificar, porque certamente esse é o nosso Deus, Ele está vindo com cura nas suas asas para a glória de Jesus. Você crê isso, você recebe isso? Eu quero que você imagine, lá está Lázaro, e aí começam a desatar aqui embaixo, começam a tirar aquelas faixas, aquele monte de faixas, né? Então agora os pés, ele está podendo dançar um pouco. Tem alguns cristãos que são meio amarrados, talvez vieram de uma tradição religiosa, aí só o pé que está dançando por Jesus. Tem outros irmãos aqui dançando e eles só estão lá, só com o pezinho aqui, ó. Porque só a faixa só saiu do pé, mas aí a faixa chega aqui, aí chega no joelho. Aí chega aqui na cintura. Aí chega... Eu quero que você saiba, você pode celebrar, você pode dançar, você pode agradecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia.